Estamos lendo Êxodo, segundo livro da Bíblia, e estamos dando continuidade ao capítulo 4. E a partir do versículo 18 agora, nós vemos a volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Jetro era o sogro de Moisés. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Quando Deus fala Israel é o meu primeiro filho, ele fala sobre o povo, sobre essa filiação que o povo de Israel tem com o seu Senhor, né? E existe essa parte mais polêmica aqui, que fala justamente do compromisso e da responsabilidade que é estar na liderança de algo, né? Então nós vemos no momento que Moisés, ele ainda não tinha aparado algumas arestas, né, na sua vida pessoal, que estariam de acordo com as práticas da nova aliança, né, da antiga aliança, aliás, né, feita com o povo de Israel. E uma delas era a circuncisão dos seus filhos. Moisés não havia circuncidado seus filhos, né? Então, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. É forte dizer isso, né? Como que Deus chama Moisés, aparece numa sarça ardente, dá a ele, mostra a ele, né, sinais e prodígios, e agora quer matá-lo? Mas como? Vocês acham que Deus realmente teria a intenção de matar alguém que ele chamou para libertar o seu povo? Claro que não, mas essa passagem tem um simbolismo que diz o seguinte: Deus queria de alguma maneira despertar Moisés para a grandiosidade, para a seriedade e para a responsabilidade que ele teria de liderar um povo. Então era preciso que a vida dele, pessoal, estivesse em ordem. E ele não tinha colocado algumas coisas que eram importantes naquela época, né? Hoje já não, né? Depois que Jesus veio, muitas coisas do Antigo Testamento foram abolidas, né? A circuncisão dos filhos, né, do sexo masculino foi uma, né? Embora os judeus continuem, né, com essas tradições, mas ela não foi mais uma coisa que era necessariamente algo que diferenciava, né? E que era uma exigência de Deus, né? Porém, Deus queria daquela maneira despertar Moisés e dizer: olha, o que eu estou fazendo com você é algo grandioso e você precisa andar corretamente. E nesse episódio aqui, vem o papel fundamental da mulher de Moisés, de Zípora, né? Quando ela reconhece e vê isso, e ela, por si mesma, faz a circuncisão do seu filho e joga o prepúcio do seu filho aos pés do seu esposo. Ou seja, Zípora pegou uma pedra afiada,
cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião, o Senhor o deixou. O deixou no sentido de que Deus viu que a mulher, a Zípora, tomou a atitude de corrigir aquele erro que ainda, aquele ritual, né, que ainda não tinha sido cumprido por Moisés. Porque Moisés me parecia ser uma pessoa assim, muito calma e até mesmo descansado por certas coisas, né? Uma pessoa muito introspectiva, que tinha dificuldades para falar. Mas a mulher, a sua esposa, né, tomou essa atitude para que a partir de agora, não temos mais nada que possa denegrir a nossa imagem nessa jornada, né? Então aí a figura fundamental da esposa orientando, né, o marido e tomando a atitude que ele não tomou, mas ela tomou. Naquele momento isso foi crucial, né, para mostrar a Deus o comprometimento deles, né, com esse grande chamado. Eu também achei muito estranho, mas depois a gente vai estudando e vai vendo que existiu aí esse simbolismo, né? Esse ato que deveria ser feito. Então o Senhor disse a Arão, o Senhor aí já começa a falar com Arão, que é o porta-voz de Moisés, porque Moisés tinha dito, como nós lemos no capítulo no início desse capítulo 4, que Moisés diz: não, eu não sei falar, eu não falo direito, eu tenho dificuldades para falar, né? E Deus falou, então vamos colocar Arão aí, né, para ser o porta-voz, porque ele fala bem. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Nós vemos que Moisés foi bem recebido, né? E o povo que sofria a opressão teve um alívio e disse: ó Deus, o Senhor se lembrou de nós, né? Então, a gente encerra esse capítulo 4 aí, falando justamente sobre essa primeira reunião de Moisés e Arão com o povo de Israel, o povo que estava lá escravizado no Egito. Então, a volta de Moisés ao Egito com seu irmão Arão, revendo, né, parte da sua família e iniciando aquele chamado que o Senhor colocou, o grande chamado que o Senhor colocou nas mãos desses dois homens, Moisés e Arão. Até a próxima leitura. Shalom, paz e prosperidade.